gente tem um plano desse ano de começar a coletar assinaturas e se tornar um partido político. Não vai ser mais um partido que tem uma ideologia parecida com os outros partidos, com alguns outros partidos? Não, porque a gente tem uma ideologia, né? Diferente da maior parte dos partidos que não tem ideologia nenhuma. Olha o meu partido, União Brasil. Tem 59 deputados. Tu vai falar mal do teu partido? Tá vendo? Tem 59 deputados. Tem, teoricamente, 3 ministros no governo Lula. Tu é União também, né? É da União também. Tem 3 ministros do governo Lula. Né? 20 deputados querem muito ser base do governo. Outros, eu vou arredondar assim um terço. Apesar de ser 59, vamos arredondar para 60 deputados. 20 querem muito ser base do governo. 20 querem ser independentes, querem negociar com o governo pauta a pauta. E 20 querem ser oposição. Eu tô nesses 20 que querem ser oposição. Isso é um partido político, no sentido... Quem definia muito bem o partido político era o Burke, o Edmund Burke, que é o fundador do conservadorismo inglês, né? Que é, as pessoas que têm ideais semelhantes e que se juntam para disputar o poder e para implementar um projeto de país. Isso é um partido político, segundo doutrina? Não. Porque eu tenho... Um partido pode ter correntes divergentes, com algo pequenas, né, com um limite de divergência entre si, né, que até dentro do espectro daquele partido político, né, não posso ter uma divergência, sei lá, que vai do PSOL ao bolsonarismo dentro do mesmo partido, aí é sacanagem. Mas você pode ter correntes diferentes, mas o que ocorre hoje, não, o que ocorre hoje é, um cara quer ser governo, o outro quer ser oposição, dentro do próprio partido, entendeu? Isso é muito maluco, né? O Kim tocou no ponto bom é que, o Igor perguntou também, se eu sou do União. Eu sou do União, eu só sou do União, porque a União foi o único partido que deu a gente a liberdade de fazer o que a gente quiser, dentro, obviamente, das normas da lei. Então, por exemplo, eu votei nulo pra presidente da República. A União tinha candidato a presidente da República, que era a Soraya, que é uma pessoa que eu gosto dela, mas discordo de algumas ideias, ao ponto de não votar nela pra presidente. E a União deixou, deu a liberdade pra gente. Por exemplo, quem citou alguns ministros que a União tem no governo Lula. Eu só não conheço eles dois, mas eu já processei tanto a Daniela do Vaguinho quanto o Juscelino Filho. Ou seja, são pessoas do meu partido que eu entrei na justiça contra essas pessoas. E a gente tem essa liberdade no União Brasil. Antes de qualquer coisa, a gente é do MBL. Então, é isso. Por isso que a gente seria um partido de verdade. Porque, mesmo sem ter um partido político, a gente já atua como se fosse um partido político. A gente já tem gente que pensa diferente, a gente já tem militância, a gente tem formação política, a gente tem democracia interna, a gente já funciona como um partido político deveria funcionar. A gente só não tem um registro cartorial porque é burocrático pra caramba e todo esse tempo a gente não tava estruturado, organizado no país inteiro pra conseguir começar a coletar assinatura. Agora a gente acredita que tá e vai começar a formar esse partido. E o que na frase passada ele citou uma palavra que é espectro, né? Que eu sempre cito isso porque o Karl Marx, quando ele vai iniciar a primeira frase do manifesto do Partido Comunista é o espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Hoje no Brasil tem um espectro que tá rondando a política brasileira. O MBL. Nós somos uma nova coisa. O MBL é uma nova coisa. Espectro. O MBL é uma nova coisa. É tipo, tem os partidos fisiológicos. Se pegar sozinho dá Mardano. Tô brincando, né? Tem os espectros ideológicos. Meu Deus do céu. Tem os espectros de esquerda. Tem o PSOL, tem o PT, tem a esquerda brasileira. Tem a direita, que é o bolsonarismo. Tem o Partido Novo. Tem o movimento liberal. O MBL é uma nova coisa. Pois é, o que vocês acham desse lance de... Quando fala assim direita, é meio que sinônimo de bolsonarismo, cara? É a mesma coisa. Tanto o bolsonarismo como o petismo, eles são hegemônicos e eles querem se confundir com a ideologia do qual eles fazem parte, né? Então, o PT quer ser sinônimo de esquerda e ninguém mais pode ser de esquerda sem ser do PT. E o bolsonarismo quer ser sinônimo de direita e ninguém pode ser de direita fora do bolsonarismo. Ambos, tanto o bolsonarismo como o petismo, estão mais focados em destruir aqueles que estão no seu próprio espectro político do que combater o espectro político oposto. O Lula... Quando demitiu... Eu não sei se eu concordo, não. Explica aí. Eu vou dar exemplos. O Lula, quando demitiu a Marina Silva, porque tinha aumentado muito o número de incêndios na Amazônia, e a Marina Silva disputou a presidência da República contra o candidato do PT, que o PT fez? Colocou na televisão um prato de comida vazio falando que a Marina queria que o pobre morresse de fome. Sendo que a própria Marina passou fome quando ela era criança. Só porque o vice dela era o leal da Natura, então ela estava a serviço das elites, querendo que o pobre passasse fome. Mas o que era? É uma construção que o PT e que o Lula quis fazer para destruir uma dissidência de esquerda. Mesma coisa aconteceu quando a Dilma demitiu o Cid Gomes de ministro dela, né? E brigou com os Ferreira Gomes, né? O Lula saiu descendo o pau, a Dilma saiu descendo o pau, eles saíram numa disputa no Ceará para tentar tomar, né,
currais eleitorais dos Ferreira Gomes pro PT, justamente porque eles pararam de se submeter ao petismo. Né? E tem exemplos em Pernambuco, tem exemplos mesmo em São Paulo, né? Em São Paulo, o PT lançou em 2020 um candidato muito fraco, que era o Tato. Não tinha a menor chance de vencer. O Boulos tinha muito mais chance de vencer. Se o PT tivesse pensando no sucesso da esquerda e não no sucesso do PT, ele não tinha lançado candidatura, tinha dado tempo de TV pro Boulos, tinha dado o fundo partidário pro Boulos, e o Boulos teria muito mais chance de vencer, com o apoio do PT no primeiro turno, né? E o bolsonarismo a mesma coisa. Bolsonarismo, todo mundo, e a gente viveu isso na pele, que fazia qualquer crítica, tipo, mesmo que fosse uma crítica construtiva de alinhamento de rota, era comunista, era gay, era tipo as maiores ofensas, né, pro bolsonarista, era um movimento bumbum livre, era traidor, era, porra, assim, numa clara tentativa de, ó, se é pra ser de direita, é só Bolsonaro. Não é Bolsonaro, não é de direita. Né? Então, são hegemônicos. Eles querem ter a totalidade do... Isso é uma coisa que o Orwell ele descreve muito bem Caralho, que coisa. no Animal Farm, na Revolução dos Bichos, né? Ou na Fazenda dos Bichos, tem traduções novas aí agora. E no Harry Potter também. Ele mostra que... Meu Deus do céu, cara. Vai, tô te zoando, vai. Não, você não tá me zoando, você tá rindo pra caralho, descontroladamente. Essa pegada pegou ele. Harry Potter. Então vai lá, Animal Farm. Ele ilustra, né, basicamente o que aconteceu na União Soviética com Stalin, né, que ele era muito mais noiado, né, em perseguir as dissidências de esquerda do que em combater o czarismo, né, que era o que antecedeu a Revolução Russa. Né? Então ele estava muito mais preocupado em ir atrás do Trotsky, que no Animal Farm é representado pelo Bola de Neve, do que... e o Stalin é representado pelo Napoleon, né? O porco. Interessante, porco. Do que ele combateu o que era o inimigo em comum da ideologia. Ele estava mais preocupado em ter a hegemonia da ideologia, em ter a hegemonia lá do Estado Vermelho, por aí vai, do que... combater o inimigo, o capitalismo, ou o que quer que seja. Por que será que essa estratégia eles têm como... Quer dizer, tem-se essa estratégia como a melhor estratégia? O que você acha? Porque aí você não tem concorrente, né? Porque aí se pensa em... Você tem um monopólio ideológico. Tipo, você é contra aquele cara lá? Não tem opção, você vai votar em mim, porque eu destruí todos os outros que você poderia votar. Deixa eu só voltar na questão de partido, que eu tava dizendo aqui. Por que o MBL tem que ser um partido? Porque o MBL é uma coisa nova. É a frase que eu citei do Espectro. O MBL ele pensa diferente sobre a democracia brasileira. O MBL pensa diferente sobre a economia brasileira. A gente pensa diferente sobre o judiciário brasileiro. A gente pensa diferente sobre o PCC. A gente pensa diferente sobre a Cracolândia. A gente pensa diferente sobre os partidos políticos brasileiros. E mais, o que eu gosto de citar, quem citou como os bolsonaristas tratam o MBL, é que até quem não gosta do MBL trata o MBL como alguma coisa diferente. Então você pode achar o MBL bonito, você pode achar o MBL feio, você pode achar o MBL gigante, você pode achar o MBL nanico, mas todo mundo acha que o MBL é diferente. E tudo diferente nas democracias, ou quase todas as coisas diferentes na democracia, viram um partido político. Que é são um grupo de pessoas tentando formular novas ideias para governar o país. Então as pessoas elas notam que o MBL é diferente. Por exemplo, quando eu saio, o Kim Kataguiri é gigante. Mas, por exemplo, quando eu saio na imprensa, tipo, a Folha de São Paulo nunca cita Guto Zacarias. E não, tem que citar mesmo, porque eu sou ninguém. Agora, a Folha de São Paulo, ela cita, deputado do MBL fez tal coisa. Sabe, se sai polêmica do Guto, é sempre maior do que a polêmica de quem não tem grupo político. Por quê? Porque eu sou do MBL. O MBL é uma nova coisa, e essa nova coisa na democracia brasileira tem que virar um partido. Então, pode não virar nunca, pode virar daqui 1 ano, pode virar daqui 2 anos, pode virar daqui 3 anos, pode acabar enfrentando os problemas da burocracia, só que primeiro, é a missão das nossas vidas, virar um partido político e tentar governar o país. E segundo, se a democracia brasileira não transformar o MBL num partido, ela vai estar falhando. Eu acho, por exemplo, o PSOL é uma coisa diferente. O PSOL ele pensa diferente, inclusive, do PT. Uhum. O PT pensa diferente do PL, o PT pensa diferente do Novo. E tem que estar tudo numa discussão no parlamento. O MBL pensa diferente de todos esses grupos políticos. E as pessoas notam isso. E as pessoas têm que legitimar que o MBL vire um partido, eu acho. E também tem o nosso trabalho de tentar se legitimar com o partido. Entendi. Tá. Mas... Caralho, essa foi impactante. Até o Kim ficou calado. Olha lá.
É que o Kim Só tava observa. falando, eu tava pensando nisso. Foi tipo, pô, as pessoas não vão deixar o MBL virar um partido? Até pra ganhar da gente nas eleições. Tipo, o PT não quer... Mas não corre esse risco. Se vocês conseguirem o que precisa pra se tornar um partido político, não tem alguém que possa falar, não vai virar. Tem? Tem? Acho que não, pô. Não. O máximo que pode ser feito é a justiça eleitoral impor um monte de burocracia pra dificultar, mas dizer não. Pois é. Então, sei lá, é só uma questão de tempo, eu acho. Deus te ouça. Eu entendo, eu também tenho essa percepção, assim, que o MBL é, de fato, assim, diferente. Isso não quer dizer que eu acho que é bom ou ruim. Inclusive, já Exato. falei pro Kim várias vezes que tá fazendo MBL, cara. Várias vezes, né? Várias vezes. E, porra, mas assim... Em Kataguiri que saia do MBL, ó, que eu vou colar 5 aqui, ó. Tá vendo essa mão? Você que saia. Ô, louco. Que menino bravo. Colar 5 nele, na hora.